Fala galera, professor Giga aqui na área e hoje vamos ter uma aulinha muito show que é a parte da radioatividade, galera. Aula muito show que eu quero que todo mundo preste atenção porque ela é uma top 3 do Enem. Galera, então vamos trabalhar essa partezinha aqui de radioatividade. Vamos entender basicamente o que é que acontece na radioatividade. Primeiramente, nós temos que entender o conceito de radioatividade. A radioatividade é a parte da química que tende a estudar reações nucleares, ou seja, é um fenômeno que ele tende a ser um fenômeno nuclear. Galera, não esquece disso. Ou seja, se é um fenômeno nuclear, é um fenômeno que ocorre no núcleo. Aí você vai pensar logo, você para pensar. Quais são as partículas que constituem o núcleo? Então, nós temos os prótons mais os nêutrons. Então, nesse ponto aqui, nós não iremos estudar a eletrosfera. Então, já guarda essa observação aí, galera. E vamos nessa. Então, nós temos algumas nomenclaturas que vocês precisam conhecer. Primeira, nuclídeo. O que é um nuclídeo? O nuclídeo é o núcleo de um átomo. Então, sempre quando eu estiver diante de qualquer que seja o elemento, se eu colocar qualquer elemento, por exemplo, oxigênio, se eu colocar aqui o césio, se eu colocar o plutônio, se eu colocar qualquer que seja o elemento químico carbono, eu estou me referindo a esses elementos a nuclídeos. Por quê? Porque eu vou trabalhar apenas com o núcleo desses elementos. Então, eu quero que você entenda que o nuclídeo vai ser um núcleo atômico, ou seja, ele vai possuir um número atômico e ele vai possuir um número de massa. Não esquece esse detalhe, show? E o radionuclídeo é aquele núcleo, ou seja, é aquele elemento que ele tende a emitir a radiação. Ponto final. Então, guarda bem essa nomenclatura. Nuclídeo e o radionuclídeo. Então, se liga. Quando a gente está trabalhando com essa parte da radioatividade, qual é a ideia? Qual é a fonte central da radioatividade? É você estar diante de núcleos instáveis, ou seja, uma quantidade de energia muito grande. E esses núcleos, eles buscam a sua estabilidade. Como? Emitindo partículas e emitindo energia. Então, guarda bem essa ideia. Então, um núcleo instável é aquele núcleo que ele possui uma grande quantidade de energia. Então, para ele poder adquirir a sua estabilidade, ele tende a emitir partículas ou ele tende a emitir energia. E isso se dá quando você tem um não balanceamento em termos nucleares de partículas. Por exemplo, uma certa quantidade de nêutrons referente à quantidade de prótons. Show? Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos que conhecer alguns tipos de radiação, as principais. E a primeira delas é a partícula alfa. Olha isso, eu estou me referindo a uma partícula alfa. Então, a radiação alfa nada mais é do que uma partícula. Beleza, galera? Então, guarda bem isso. Então, a partícula alfa, ela pode ser representada como sendo o núcleo do elemento químico hélio. Então, imagina que você tem aqui um certo elemento químico hélio, onde ele tem um número atômico equivalente a 2 e uma massa equivalente a 4. Ou seja, o hélio, ele possui 2 prótons, ele possui 2 nêutrons e ele possui 2 elétrons, certo? Mas quando eu estou me referindo apenas ao núcleo do hélio, esses elétrons aqui, ele não existe. Então, eu vou trabalhar apenas com os 2 prótons e os 2 nêutrons. Então, por isso que eu posso representar a partícula alfa, a radiação alfa, como sendo o núcleo do hélio, certo? Não esquece desse detalhe. Então, a partícula alfa ela vai possuir justamente os 2 prótons, como também ela vai possuir 2 nêutrons. Show? Então, temos aqui a representação da nossa radiação alfa. Temos aqui nossa letrinha grega aqui, onde em cima é a nossa massa e embaixo eu tenho o número atômico. Não esquece, grava bem isso, porque o Enem ele não vai jogar para vocês essa representação não, o 2,4. Então, o aluno ele precisa saber. Dito isso, quando você tem uma certa emissão de radiação alfa, de partículas alfa, eis que surge a primeira lei da radioatividade. Isso daqui é o que o Enem vai trabalhar. É o que nós chamamos de lei de Soddy, é a lei de emissão de partículas alfas. Qual que diz essa lei? Quando o radionuclídeo, ou seja, o elemento que emite radiação, ele tende a emitir uma partícula alfa, a sua massa, se liga, a sua massa ela irá reduzir, ela vai diminuir em 4 unidades
E o seu número atômico ele vai diminuir em 2 unidades. Meu irmão, ridículo. Ou seja, é isso aqui, galera. Imagine que eu estou diante do urânio 238, certo? Com um número atômico de 92. Olha que ridículo isso aqui, ó. Então, sempre que o núcleo ele emitir uma radiação alfa, olha o que é que vai acontecer. Tá vendo a massa era 238? Eu vou subtrair 4 unidades, é só isso. Então, eu vou subtrair 4 unidades. Ele sai de 238 e passa para 234. E sabe o que é que acontece com o seu número atômico? Não era 92? Menos 2, ou seja, eu vou subtrair 2 unidades, ele passa a 90. E esse urânio, ele deixa de ser urânio e se transforma no tório. Aí você diz, professor, eu preciso saber quem é um elemento? Não. Certo? Você só precisa saber um elemento caso você esteja diante de um vestibular que te forneça a tabela. Porque aí você iria na tabela periódica procurar quem seria o elemento químico com o número atômico equivalente a 90. Ou seja, galera, é simples demais, é muito ridículo. A química em si, ela é ridícula. Sempre que o núcleo emitir uma radiação alfa, você vai subtrair 4 unidades da sua massa e 2 unidades do seu número atômico. Só. Professor, e se for 2 partículas alfa? Aí você dobra. Vão ser 8 unidades de massa e 4 unidades de número atômico. Ó, olha o rádio aqui, galera. Agora, se liga o rádio. Quando eu estou diante desse rádio 88, ele emitiu uma radiação alfa. Ó, 88 menos 2 dá 86. 226 menos 4, 222. Pronto. Ah, professor, mas e se na hora eu ficar confuso? Meu irmão, se liga. Você tem que prestar atenção que as massas e as cargas, elas vão se conservar no início e no fim. Olha que coisa linda. Eu tenho aqui a minha seta, certo? Aqui o meu número atômico, o número de partículas é 88, certo? De prótons. Aí do outro lado tem que dar 88 também. Então 86 mais 2 dá 88. Então os prótons, eles se conservaram. Vamos ver a massa? Ó, aqui do lado é 226, 226. Então, do outro lado tem que dar quanto? 226. Então, 222 mais 4 dá o quê? 226. Só isso. Show? Então, eu estou diante aqui, ó. Esses amarelinhos aqui são os nossos nêutrons. Ó, nêutron, nêutron, nêutron e nêutron. E o vermelhinho são os prótons. Fechou? Aí ele vai emitir, olha agora, uma radiação alfa. O que é que aconteceu? Ó, se você observar o número atômico, vou chamar esse cara de X. Se eu pergunto para você qual é o número atômico desse cara, lembra que o número atômico é o número de prótons. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 prótons. Então, o número atômico vale 5. E a massa? Lembra que massa é o somatório de prótons mais nêutrons. Ou seja, 5 prótons, quantos nêutrons? 4. 5 mais 4. Então, a massa de X equivale a 9. Então, ele emitiu uma radiação alfa. Então, quer dizer que daqui, ó, 4 partículazinhas foram embora. 2 prótons e 2 nêutrons. Então, se eu era 9, olha agora ele passa a ser quanto? Se liga. Ó, que fácil. Emitiu alfa. Tá vendo aqui, ó? Emitiu alfa. Então, eu era 5, número atômico. 2 prótons foram embora. Passa a ser quanto? Ele passa a ser agora, ó, 1, 2 e 3. Só que antes a minha massa era 9. Aí agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu novo número atômico aqui, meu novo núcleo, que eu vou chamar de Y, ele tem um número atômico de 3 e ele tem uma massa de 5. Ou seja, subtraiu em 2 unidades, reduziu em 2 unidades o número atômico e em 4 unidades a massa. Galera, é só isso. E o Enem trabalha desse jeito. Beleza? Vamos embora. Segundo tipo de radiação é justamente as partículas. Eu ainda estou diante aqui da alfa. Aí, olha o que vai acontecer agora. Ó. Eu tenho um núcleo, então ele emitiu alfa, ele reduziu. Então é isso aqui, ó. Tá vendo? 92 emitiu alfa, 2, 4, passa a ser 90, era 298, passa a 294. E o rádio, mesma vibe. Era 88, emitiu 2, 4, passa a 86, e o número atômico de 220, a massa, passa de 226 para 222. Pronto, galera, só isso. Então vamos fazer aqui um exercíciozinho rápido, se liga. Polônio, 84, ele vai emitir uma radiação alfa. Olha o que acontece.
ele vira 82 e a massa de 214 passa para 210. Meu Deus, que fácil, professor. Urânio, 238, emitiu alfa, passa para irídio 90, 234. E aqui eu tenho mais um polônio. Aí você diz assim, professor, eu tenho um polônio aqui 210 e eu tenho um polônio aqui 214, certo? Se você observar, o elemento químico aqui é o mesmo, é o polônio. A única coisa que está alterando é a massa. Eu tenho aqui 214 e eu tenho aqui 210. Ou seja, o que é que esses caras eles são? Eles são o que nós chamamos de isótopos. O que são isótopos? São elementos que possuem o mesmo número atômico e massas diferentes, tá bom? Então, eles são isótopos. Então, aqui, ó, eles estão produzindo justamente número atômico 82, número atômico 82 aqui, ó. Então, ele está produzindo chumbo, ó, aqui em cima e aqui embaixo é o chumbo, certo? Ele está dizendo aqui, ó, basta você olhar na tabela periódica. E também aqui, ele está produzindo isótopos do chumbo. Isótopos do chumbo. A única coisa que está alterando é justamente as suas massas. Show de bola? Aí vamos embora. E o elemento 90 é o tório, não o irídio. Eu falei irídio porque eu vi o Y, que é a simbologia do irídio. Ó, plutônio, 94, emitiu alfa. Então, ele passa a ser o número atômico agora equivalente a 92. Era 239, emitiu alfa. Então, ele passa agora para 235, certo? Então, ele vai se transformar no elemento X. Urânio dos 92, 235. Só que agora ele vai emitir 4 radiações alfa. Eu quero que ele emita 4. O que é que vai acontecer? 4 vezes 2, 8. Vai reduzir 8 unidades do número atômico. 4 vezes 4, 16. Então, aqui, agora, ele vai reduzir em 16 unidades. Ou seja, vamos lá, eu tenho 235 menos 16, ele vai formar um elemento X aleatório com um número atômico de 219, e agora eu vou reduzir 92, 8 unidades. Ó, 92, 8 unidades. Ele passa um número atômico aqui agora equivalente a 84. Pronto, galera. É só isso. E detalhe, o Enem, ele só pede isso. Só a primeira lei, quando eu estou me referindo à radiação do tipo alfa. Show? Ridículo? Bora. Aí, galera, se liga aqui agora. Olha para cá. Eu coloquei para você o esboço de um próton. O próton e o nêutron, que está aqui, ó, eu estou representando os prótons e os nêutrons como sendo, ó, o nêutron é o amarelinho e o próton é o vermelhinho. Prótons e nêutrons são partículas que são formadas por outras subpartículas, denominadas de quarks, tá? Então, prótons e nêutrons, eles são partículas que são formadas por subpartículas denominadas de quarks. E existem 2 tipos de quarks que formam essas duas estruturas, beleza? Que são os quarks do tipo up e são os quarks do tipo down. Show? Então, aqui tem a representação. O U significa quark do tipo up e o D significa quark do tipo down. E isso daqui é o que vai caracterizar o porquê um próton possui carga positiva, o porquê o nêutron não tem carga, certo? Porque aqui ele vai ter um valor de mais 2/3 e o down de menos 1/3. E quando você aplica isso na matemática, você vai ver que o próton, o resultado final, ele é mais, ele é positivo, e o nêutron, ele não tem carga, dá 0, basicamente. Show? Então, vamos lá. De repente, o nêutron, ele do nada, ele diz assim, meu irmão, eu não quero ser mais nêutron. Olha a diferença de um para o outro. O nêutron, ele é constituído por down, down e up. E o próton, ele é constituído de up, up e down. Certo? Só que, de repente, um down desse aqui, ó, o down, ele não quer ser mais down. Ele diz assim, meu irmão, eu não quero ser mais down, não. Para isso acontecer, que é possível, esse down, ele vai emitir uma radiação do tipo beta. Ele vai emitir um beta. E quando ele emite o beta, o down deixa de ser down e ele se transforma em up. Tá aqui, ó. Ele vai se transformar em up.
Então, o que vai acontecer agora é o seguinte: eu estarei diante de um nêutron que há uma mudança no seu quark do tipo down se transformando em up. Então, ele vai ficar com up, aí eu vou botar aqui, ó, up e down. Ou seja, ele deixa de ser nêutron, não é mais nêutron, e ele se transforma em um próton. Olha que lindo isso. Quer dizer que é possível um nêutron se transformar em um próton. Aí você pergunta, professor, é possível acontecer o inverso? Eu posso estar diante de um próton e o up deixar de ser up? É, também. Vamos supor que esse up aqui ele não quer ser mais up. Então ele vem aqui e vai emitir uma partícula, uma subpartícula, denominada de beta+. É o que a gente chama de positron. Ele pode emitir um positron, certo? Que é a antimatéria do elétron. E quando o próton, o up, esse quark do próton, ele deixa de ser up e se transforma num down, o próton deixa de ser próton e se transforma em um nêutron. Olha que coisa linda, certo? Mas vamos lá, recapitulando. Um nêutron, ele tem 2 quarks do tipo down e um quark do tipo up. E o próton, ele tem 2 quarks do tipo up e um quark do tipo down. Então, o down do nêutron emite uma radiação beta e vira up. Ou seja, o nêutron se transforma em próton. Mas você tem que lembrar o seguinte, nêutron tem uma massa equivalente a 1. Próton tem uma massa equivalente a 1. Ou seja, as massas, elas são as mesmas. Se um próton se transformar no nêutron ou se o nêutron se transformar no próton, não haverá alteração na massa, mas a carga sim. Porque o próton tem uma carga positiva e o nêutron não tem carga. Show, galera? Então, dito isso, eu quero que você entenda o seguinte agora. Partículas beta. Lembra que antes nós trabalhamos com a partícula alfa e agora é outra partícula. Só que agora é partículas beta. Show? O beta, galera, ele vai ter... Quando você está diante dessa emissão de uma partícula beta, a representação é essa daqui, ó. Você vai ter um beta menos 1 e 0. Se é 0, meu irmão, a massa não vai alterar, porque ele tem uma massa, então a massa não se altera. Lembra? Nêutron se transforma em próton. Massa não se altera. Mas quando eu estou diante da carga, a carga se altera. Só que aí é que está. Quando você emite uma radiação beta, eis que surge a segunda lei da radioatividade. E sabe o que é que diz a segunda lei da radioatividade? Que é a lei de Soddy, de Fajans e de Russell. Ele diz o seguinte: quando um radionuclídeo, ele emite uma radiação beta, o que é que vai acontecer? O seu número atômico elevará em uma unidade, ou seja, vai aumentar em uma unidade o número atômico, só que a massa ela vai permanecer constante. É isso aqui, ó. Olha para cá. Esse carinha aqui, esse nêutron, ele vai se transformar em um próton. Aí ele se transformou em um próton. Então a quantidade de massa é a mesma. Só que a partícula aumentou. Antes eu tinha um número atômico. Vamos supor aqui, ó. Vou chamar esse cara de X. Número atômico é o número de prótons. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O número atômico é equivalente a 8. E a massa? 4, 8, 12, 16. E a massa 16. Só que quando ele emite um beta, ele emitiu o beta aqui, ó, o beta menos aqui, ó. Aqui. Aí o que é que está acontecendo com o seu número atômico? Olha para cá agora as palavras amarelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu estou me transformando agora no elemento Y, que tem um número atômico de 9, mas a massa continua os mesmos 16. Ou seja, galera, quando há emissão de uma radiação do tipo beta, o número atômico eleva. E o que é que acontece com a massa? Permanece constante. Fechou, galera? Então, olha só. Representação do alfa. Alfa 2, 4. Se eu não tenho nenhum sinal, eu estou trabalhando com 2 sinais positivos. Olha o beta. Menos 1 e 0. Galera, uma dica para vocês aqui é o seguinte. Sempre quando eu emitir uma radiação positiva, eu vou subtrair. Sempre que eu emitir uma radiação negativa, eu vou somar. Pronto, galera.
Essa é a ideia. Alfa subtrai 4 unidades e subtrai 2 unidades. E beta eleva em 1 unidade. Acabou. Show? Vamos lá. Continuando aqui, ó. Se liga. Aí aqui nós temos os exemplos, ó. O bismuto tá aqui, 83,214. Emitiu beta. Olha aqui, era 83, ele passou para quanto? 84, se transformou no polônio. E o cálio era 81 e 210. Emitiu beta, virou 82, transformou no chumbo. E a massa permanece constante. Galera, é só isso, é só isso. Show? Então, olha aqui, ó, núcleo inicial emitiu uma radiação beta, tá aqui, ó, emitiu beta. Esse nêutron aqui do meio, ó, esse nêutron aqui do meio, ele se transformou no próton pela emissão da radiação beta. O que é que aconteceu? O nêutron emitiu beta, se transforma em próton. Eu elevo o seu número atômico. Show? E é isso. Aí, galera, vamos lá. Ó, iodo 53. Se ele emitir beta, de 53 passa para quanto? 54. Só isso. Virou o elemento X aleatório. A massa constante. Cobalto 27. Emitiu beta, ele vira o quê? 28. Elemento Y. E potássio 19. Emitiu beta, ele passa a ser o quê? 20. Pronto, galera. Acabou. É só isso. Ridículo. Tá vendo aqui, ó? Aí aqui eu coloquei os elementos, ó. Vira o xenônio, vira o níquel e vira o cálcio. Só isso. Olha os exemplinhos aqui, ó. Carbono 14. Ele tem um número atômico de 6 e uma massa 14. Emitiu beta. Lembrando, ó, o beta, quando ele emite, galera, ele está depois da seta, tá? Ele vira produto. Ele vira produto. Então, era menos 1, então eu vou elevar, ó. Então, ele se transforma em 7. Ele se transforma no nitrogênio 14. Aí você diz assim, professor, você disse antes que as massas e as cargas se conservavam. E aí? Aqui também, certo? Vamos ver se conserva, vamos ver se realmente se conserva. Ó, 7 aqui, meu número atômico vale 6. E a massa 14, certo? O meu número atômico aqui é 7. Menos 1, 7 menos 1 dá o quê? 6. Então aqui dá 6 e aqui dá 6. Igualdade em cargas. Minha massa aqui é 14. 14 mais 0 dá 14. Então, eu tenho 14 aqui e 14 aqui, também uma igualdade. Césio 55, 137. Emitiu 3 betas. Então, eu vou elevar em quantas unidades? Em 3. Então, eu deixo de ser 55 e passo a 58. E a massa permanece 137. Ele se transforma no elemento aleatório X. Show? Vamos lá. Radiação gama. Olha a diferença. Partícula alfa, partícula beta, onda eletromagnética gama. Galera, gama é só energia. Gama não é partícula. Não esquece disso. Show? Detalhe. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Sempre a radiação gama, sempre a onda eletromagnética gama, que é representada pelo Y00, ou seja, nem tem carga, nem tem massa, porque é só energia, ela sempre virá seguida se você estiver diante de uma explosão nuclear. E nessa explosão emitir alfa, consequentemente vai vir gama. Se emitir beta, consequentemente vai vir gama. Ou seja, a gama sempre vem, certo? Seguida de uma emissão alfa ou de uma emissão beta. Certo? Aí vamos para cá. Ó. Césio 137 emitiu beta, ele se transforma no bário. Só que lembra que eu falei logo no início que a ideia da radioatividade é estabilizar? Só que existe a possibilidade, o césio ele está instável. Certo? Emitiu beta, ainda está instável. O que é que ele faz? Esse bário ele emite gama para poder adquirir a sua estabilidade. Então, ó, o bário vai emitir só energia, ele perde essa energia e ele continua sendo bário. Porque como gama é 0 e 0, ele não altera em absolutamente nada, porque gama é só energia. E agora esse bário ele está estável. Show?
Ó, poder de penetração, galera, se liga. A radiação alfa, ela tem, por ser uma partícula muito grande, porque ela tem uma carga, dele tem 2 prótons e 2 nêutrons aqui, ó. Alfa é uma radiação que ela é muito grande. Então, consequentemente, o poder de penetração dela é muito baixa. Mas, em contrapartida, o poder de ionização, ou seja, o poder, a capacidade de arrancar elétrons é muito grande, certo? Mas você consegue barrar a radiação alfa numa folha de papel. O grande problema da radiação alfa é o caso de você ingerir. Aí, meu amigo, dá errado. Beta. Como beta já é menorzinho, porque beta você tem uma carga -1, sim, detalhe, a representação do beta é o elétron. Eu posso representar o beta como um elétron acelerado, tá bom? Ele basicamente tem a mesma dimensão de um elétron. O poder de penetração do beta, por ser menor, ela tende a ser maior, certo? Porque ela tende a ser menor. Show? Já a radiação gama, pelo fato de ser só energia, o poder de penetração ela é muito grande. Então, eu consigo bloquear a radiação gama numa parede espessa de concreto ou num bloco de chumbo, certo? E uma placa metálica ou uma madeira dessa já barra a radiação do tipo beta. Top? Vamos lá. Aí tá aqui, ó, a radiação gama é a emissão nuclear que tem a maior capacidade de penetração. Cuidado, é a mais perigosa de todas. Se você perguntar, professor, qual é a radiação mais perigosa? É a gama, certo? Porque a gama, ela atravessa tudo, atravessa teu corpo. Ela vai destruir o teu DNA. Só que quando ela... Imagina que você tem aqui a sua bicamada lipídica. Então você tem aqui, ó, o DNAzinho todo bonitinho aqui, ó. Então, quando uma radiação gama ela se choca, ela vai quebrar essa parte aqui. E depois esse código genéticozinho aqui, ele vai se conectar de novo. Só que quando ele se conecta, ele já está todo deformado, porque uma parte foi embora, porque quebrou. Então, o código genético, esse DNA, ele vai tentar se regenerar, mas ele não vai conseguir. O que é que vai acontecer? Problemas hereditários, câncer, e aí vai. É um grande problema mesmo. Show? E detalhe, é hereditário, passa de geração para geração. Aí, a radiação gama foi descoberta por Villa, o alfa e beta por Rutherford. Show? Então, temos aqui, ó, núcleo inicial, núcleo final. Se você observar, não mudou em termos de estrutura em absolutamente nada. A única coisa que vai alterar é a quantidade de energia, certo? Bismuto 83,214. Continua bismuto 83,214, só que uma menor quantidade de energia. Poder de penetração, de novo, está aqui, ó. Radiação alfa é bloqueada numa folha de papel ou numa folha metálica. Beta, eu consigo parar numa madeira densa ou numa placa metálica. E gama, só numa parede de concreto ou num bloco de chumbo. Show? Aí olha para cá, o Hulk ganhou seus poderes após ser exposto à radioatividade. Você acha que isso é possível, meu irmão? Tá errado. Pelo amor de Deus, isso é quadrinhos, certo? Isso é ficção. Hulk, ele virou esse monstrão aí devido à radiação gama. Se você for exposto à radiação gama, meu irmão, problema seríssimo. Vamos ver aqui alguns deles. Efeito biológico da radiação ionizante. Ó, alfa e beta e a radiação gama, elas são moléculas que são ionizantes. Alfa ela é a mais ionizante de todas. Gama é a menos ionizante de todas. Mas esse poder de penetração é o que vai interferir. Quanto menos penetrante, mais ionizante ela é. Certo? Quanto mais penetrante, menos ionizante ela é. Certo? Então vamos lá. Ela vai alterar reações químicas, ela destrói células, ela altera as funções, causa câncer, causa doenças hereditárias. Meu irmão, é um caos isso aqui. Certo? Aí nós temos aqui, ó, o código genético. Ó. É como se você quebrasse isso aqui, ó. Essa parte vai embora e depois essa parte vai se unir com essa. Aí, meu amigo, tu alterou o teu DNA, velho. Tu alterou o teu DNA, é problema que vai passar de geração para geração. Show? Então, aqui, radiações alfa, beta e gama, ao interagirem com os organismos, podem alterar. Show, como vimos. Aí, detalhe, galera, nós temos aqui, ó, aquela galera que trabalha com essa parte de radioterapia, eles colocam esses capotes de chumbo, é justamente para bloquear a passagem dessa radiação no nosso corpo, ou seja, quando você vai entrar naquelas máquinas de radioterapia, a função dela
é atingir apenas aquela parte desejada, o tumor cancerígeno, por exemplo. Porque a ideia é você tentar matar, justamente utilizando essa radiação. Certo? Aqui tem um exercício que eu coloquei aqui, ó. A representação, eu tenho urânio 92, 235. Não necessariamente a massa fica em cima e o número atômico embaixo. Geralmente sim. Mas lembra o seguinte, a massa sempre vai ter o maior valor, certo? Massa sempre vai ter o maior valor e o número atômico sempre o menor valor. Aí ele diz, é o isótopo do urânio, que tem número de massa 92, não, massa 235, então é falso. Isótopo do urânio de número de massa 235, verdadeiro. É o isótopo do urânio de número atômico, não, é falso. 92 átomos de urânio, falso, são 92 prótons. 235 átomos, não. Nós temos 235 é a massa do urânio. Então, a alternativa correta, letra D. Vamos lá. Ferro 59 é o isótopo radioativo utilizado em diagnósticos de anemia. A equação nuclear para o decaimento do ferro 59, que ele é emissor beta. Lembra que beta, a representação de beta, nós temos beta menos 1 e 0, que ele pode ser representado como elétron menos 1 e 0. Show? Então vamos lá. Ó. Ferro, quando emitir beta, o que é que acontece com o número atômico? Aumenta, eleva em uma unidade. Então, 26 vira 24? Falso. 26 vira 25? Falso. 26 vira 25? Falso. 26 vira 27? Falso. 26 vira... 27 sim, não, aqui tá certo. Vira 27, ok. Aqui, e 26 vira 27, ok. Ou seja, eu tinha antes 20% de chance, só que agora eu tenho 50%. Mas vamos analisar a massa? Quando eu emito radiação beta, a alteração na massa, ó, como beta tem uma massa desprezível, não altera a massa. Então, aumenta a massa em uma unidade? Falso. Então, ele vira o cobalto 5927 aqui, ó, e emitiu a radiação beta, que pode ser representada pelo elétron. Alternativa correta, letra E. Show? Vamos lá. O radioisótopo bismuto, ó, lembra o seguinte, quando eu digo assim, bismuto 209, geralmente eu boto bismuto 209. Sempre que eu estou colocando aqui vai ser a massa, tá bom? Então ele decai com a emissão de uma partícula nuclear e forma o tálio 205, ou seja, era 209 e passou para 205. A partícula nuclear emitida nesse decaimento corresponde a, meu irmão, 209 para 205, eu decaí em quantas unidades? 9 menos 5 dá 4. Oxi, qual é a radiação que subtrai, que diminui 4 unidades, que reduz em 4 unidades? Alfa. Alternativa correta, letra A. Aqui. Outra. Ao desintegrar, essa é massa demais. Olha só. Radônio 86, vou botar aqui, ó. Radônio 86, 222. Ele se transforma em polônio, ó. Ele vai se transformar em polônio 84. E a massa de 210. Aí diz, o número de partículas alfa e beta emitidas no processo é, respectivamente, meu irmão. Nessa questão aqui, ele quer saber agora o seguinte. Quantas radiações alfa e beta ao mesmo tempo emitiram? Então, vamos lá. Eu vou ensinar para vocês como é que a gente responde esse tipo de questão. Galera, olha só. Alfa, eu vou botar aqui, ó. Alfa, eu vou botar aqui, na verdade, na questão já. Alfa 2, 4. Mais beta menos 1 e 0. A malícia que você vai ter aqui é o seguinte. Dentre essas duas partículas, alfa e beta, qual é a única que mexe com massa? Ó, mexe com o número atômico, alfa e beta. Então, eu não vou mexer com o número atômico, porque vai dar problema. Mas quando você vem para a massa, ó, dou 4 e 0. Então, quer dizer que a única radiação que mexe com massa é alfa. Então, eu vou analisar a primeira massa. Olha para cá. Eu era 222 e eu fui para 210. 222 menos 210 vai dar quanto? 12. Pronto, reduziu em 12. Se reduziu em 12 unidades,
quantas radiações alfa foram emitidas, porque a beta não vai influenciar na massa. Então, se alfa é 4 a massa, para dar 12 tem que ser 3. Ó. 3 vezes 4, 12. Então, reduziu em 12 unidades. Eu já sei quantas radiações alfa eu tenho. Então, eu estou agora, ó, não é letra A, não é letra B, não é letra E. Sobra C ou D. Vamos analisar agora. Pensa comigo. Se eu emitir 3 radiações alfa, ó, 3 radiações alfa, 3 vezes 4, 12. Eu vou subtrair 12 unidades. Beleza. Então, ele vai se transformar em X 210. Só que a partir do momento que diminui a massa, vai diminuir também o número atômico. Em quantas unidades? 3 vezes 2, 6. Eu vou reduzir 6 unidades. O polônio era 84. 84 menos 6 vai dar 78. Então, quer dizer que antes dele se transformar no polônio, 210,84, ele vai se transformar num elemento aleatório X, que tem um número atômico 78, certo? E uma massa 210. Fechou? Só que agora eu quero chegar em quanto? 84. Certo? 3 vezes 2, 6. Então vai ficar aqui, ó. Ah, não, perdão. Eu subtraí já direto. Eu vou subtrair 86 menos 6. Então aqui ele vai dar 80. Ó, vai dar 80. Então quer dizer que o radônio, quando emitir 3 radiações alfa, ele vai se transformar, antes de virar polônio, no elemento X 80 e uma massa 210. Pronto. Agora eu quero chegar em 84. Para eu chegar em 84, vamos trabalhar agora com a radiação beta. Por quê? Porque a massa não vai se alterar. Então, quantas radiações beta eu preciso para sair de 80 para chegar em 84? Eu preciso de 4. Porque sempre que eu emitir beta, eu vou elevar em uma unidade. Se eu emito 4 betas, eu elevo em 4 unidades. Aí sim ele se transforma no polônio, alternativa correta, letra D. Aqui, ó. Letra D. Show, galera. Mais uma. O reator atômico instalado no município de Angra dos Reis é do tipo PWR, reator de água pressurizada. O seu princípio básico consiste em obter energia através do fenômeno de fissão nuclear. Nós vamos ter uma aula sobre isso. Em que ocorre a ruptura de núcleos pesados em outros mais leves, liberando grande quantidade de energia. Esse fenômeno pode ser representado pela seguinte equação. Ó, nêutron reage, ele se choca com urânio, certo? Ó, se choca com urânio 92,235, se transforma em césio, vai liberar um elemento aleatório T, que eu não sei qual é, e libera ainda 2 nêutrons, mais energia. Aí ele pergunta, os números atômicos e de massa do elemento T, meu irmão, lembra que eu falei lá no início? As massas e as cargas se conservam. Ponto final. Olha para cá. Urânio 235. Ele se chocou com um nêutron. Nêutron 1. Então quer dizer que nos reagentes, a minha massa vale quanto? 236. E o número atômico? Era 92, mais 0 vai continuar 92. Fechou, galera? Então vamos nessa. Eu estou diante agora de um césio que eu já tenho um número atômico equivalente a 55. Então quer dizer que T, vamos começar pela massa. Se a minha massa ao todo aqui é 236, qual será o número de massa de T? Ó, 2 nêutrons eu já tenho uma massa equivalente a 2. Então, quanto que está faltando para chegar em 236? Está faltando quanto em termos de número de massa? Eu já tenho aqui 1, 4, 4. Então, está faltando só o elemento X aqui, ó, esse valor X. 144 mais 2 dá 146. 146. Para chegar em 236, vai dar quanto? 90. Então, quer dizer que X aqui vale 90. Eu acabei de encontrar a massa de T. E aqui você já eliminaria a questão, ó. Letra B. Mas vamos olhar o número atômico? Eu já tenho aqui embaixo, ó, o meu somatório dá 92.
Então, do outro lado tem que dar 92. Só que aqui eu já tenho 55. Nêutrons não me altera. Então, eu vou ter aqui um Y aqui. Não altera. Então, de 55 para chegar em 92, faltam quantos? 37. Então, quer dizer que o número atômico de T vale 37. Ou seja, a alternativa correta, a letra. Show de bola, galera. E é isso, galera. Por hoje é só para essa aula não ficar tão longa. Show? Nós ainda vamos ter mais 2 aulinhas. Uma falando de tempo de meia-vida e outra aulinha falando de fissão e fusão nuclear. Beleza, galera? Espero que todo mundo tenha entendido. Show? Espero que todos tenham entendido. Radioatividade é um assunto que o Enem cobra muito, certo? Ele é basicamente top 3. Você vai encontrar radioatividade no Enem. Show, galera? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Giga aqui na área. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu!